nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 11 de julho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um ataque russo com drones, principalmente focado em Odessa. Foi bastante destrutivo esse ataque aqui em Odessa, infelizmente. É lógico, eu digo bastante destrutivo porque atingiu civis e coisa e tal. Na prática, em termos militares, isso não muda absolutamente nada, né? Bom, os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque muito grande também hoje contra várias empresas da área bélica russa. Então tem aqui em Tula, Kolomna, tem aqui na região de Moscou, tem aqui também em Rostov, tem aqui longe, ó, em Orenburg, aqui longe pra caramba. Tudo isso aqui são indústrias bélicas russas que foram atingidas pelos ucranianos de ontem para hoje. Isso sim faz diferença do ponto de vista militar, isso sim tem o potencial de melhorar a situação ucraniana nessa guerra, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa mais uma vez de ontem para hoje, mas a gente teve uma grande notícia do ponto de vista diplomático. Pela primeira vez, o Trump autorizou armas para a Ucrânia. E não foi autorizar o envio de armas que tinham sido autorizadas pelo Biden antes. Não. É nova ajuda para a Ucrânia em adição ao que o Biden tinha feito. Então lembra que houve uma interrupção de envio de armas para a Rússia alguns dias atrás. O Trump, alguns dias atrás, um pouco depois disso, ele retomou o envio das armas, mas isso daqui a gente estava falando ainda de armas que eram enviadas pelo Biden, né? Que o Biden tinha se comprometido a enviar para a Ucrânia. A grande preocupação de todo mundo é que, bom, essas armas, o ano de 2025 todo está coberto por esse pacote do Biden, então ainda teria arma para ser enviada para a Ucrânia ao longo de todo 2025, mas a grande preocupação de todo mundo é, e depois? E se precisar de mais? E se precisar de outras armas diferentes, né? E o Trump não, agora ele, pela primeira vez ele acionou e mandou novas armas para a Ucrânia, um novo pacote de armas para a Ucrânia. Tem outras curiosidades também, tem um avião de carga em Kiev. Muito estranho isso, não é normal aviões de carga em Kiev. A Ucrânia fechou seu espaço aéreo para aviação civil. A gente não sabe muito bem o que é isso, mas pode ser boas notícias, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por alienígenas do centro da Terra, Economia Desmelhora no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma coisa curiosa, antes da gente entrar nos assuntos mais sérios, né, mas os russos quase fizeram de novo. Um avião que estava vindo de Minsk em direção a Moscou foi atingido pela defesa antiaérea russa em Moscou. Os caras confundiram um avião de passageiros com um drone. Eles fizeram isso alguns meses atrás, né, ali na região ali da Chechênia, né, em Grozny, coisa e tal, derrubaram um avião, que era inclusive um avião da Embraer, que tinha saído de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, e a defesa antiaérea russa apavorou e derrubou o avião, e quase derrubou o avião, né? O avião conseguiu pousar lá no Cazaquistão, e infelizmente metade dos passageiros veio a óbito, mas eles salvaram metade. Dessa vez, nenhum passageiro morreu, o avião conseguiu pousar lá em Moscou, mas uma coisa assustadora, né? Ou seja, mais um erro dos russos aqui. Os russos deveriam ter feito o que os ucranianos fizeram. Os ucranianos, desde o início dessa guerra, fecharam o espaço aéreo, exatamente porque sabem que negócio de defesa antiaérea é arriscado. E o que está acontecendo? Como a gente vai ver, de ontem para hoje, teve um ataque ucraniano ali na região de Moscou. O pessoal da defesa antiaérea russa estava tentando derrubar os drones ucranianos, quase que derrubaram um avião de passageiro por lá. Um absurdo isso, né? Mas felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, o avião pousou e não teve nenhum passageiro morto nesse caso, né? Bom, os russos lançaram mais um grande ataque de drones contra a Ucrânia, mas não um ataque muito grande como aconteceu nos últimos 2 dias, né? Foram 80 drones aqui, não teve mísseis. Desses 80 drones, 60 foram derrubados pelos ucranianos, 44 pela defesa antiaérea, 16 foram por sistemas de guerra eletrônica. Então não teve muito efeito, foi bem menor do que o que teve ontem e anteontem, né? Agora foi muito focado em Odessa. Olha que interessante isso aqui mostra o momento da interceptação de um drone sobre Odessa. Muito impressionante essa imagem, né? O fato de eles terem conseguido capturar exatamente o momento em que o drone foi atingido, né? Mas infelizmente vários locais foram atingidos ali em Odessa, particularmente
escritório de alistamento militar em Odessa. Aí que está uma coisa curiosa. A gente falou outro dia que também em Poltava os russos visaram um escritório de alistamento militar em Poltava, né? E aí, qual que é a coisa por trás disso? A Rússia está tentando fazer uma propaganda para dizer que você ucraniano que está sendo obrigado pelos ucranianos a servir nas forças armadas e coisa e tal, nós vamos te proteger do governo ucraniano, estamos salvando você do governo ucraniano e coisa e tal. O curioso dessa história é que eles na Rússia têm muito mais problema com isso, né? Os ucranianos têm voluntários, tem um aplicativo lá, Dia ucraniano, que você pode se voluntariar para servir nas Forças Armadas, e tem uma fila de 2 milhões de pessoas que querem servir. Porque, de novo, é o mesmo motivo pelo qual os brasileiros vão fazer as coisas lá na Ucrânia. Primeiro, porque está do lado certo, do lado correto, do lado da verdade, do lado da liberdade. E segundo, porque ganha um bom dinheiro. Ou seja, tem muito ucraniano que quer servir o exército, né? É muito diferente da situação na Rússia, que você tem o dinheiro do mesmo jeito, mas não tem a consciência tranquila de que está lutando pelo lado correto nessa guerra, né? Mas aí os russos estão atacando os postos de alistamento militar para poder dizer na propaganda deles que eles estão protegendo os jovens ucranianos de serem alistados pelas forças russas, e eles esperavam com isso criar um favor, né, criar um apoio do povo ucraniano para a Rússia, porque está protegendo do governo ucraniano. Esse pessoal, eles criaram uma fake news e eles acreditam na própria fake news dele. É impressionante, cara. Isso é um erro fatal desse pessoal na Rússia, né? E mostra também aquilo que eu falo para vocês. Os russos estão chegando no ponto de desespero. Eles não sabem mais o que fazer. Já estão testando qualquer coisa. Teve um recado aqui. Isso aqui é propaganda russa, tá? O cara tá... Aqui, o drone foi enviado para escritório de alistamento de Odessa e não sei o que lá, que está buscando também salvar os locais de Odessa de serem alistados à força pelos ucranianos. As Russettes mostram as propagandas de pessoas sendo tiradas à força das ruas na Ucrânia. Isso é mentira, tá? Isso não existe. Você tem muitos desses vídeos, inclusive, são da Rússia. Eles pegam o pessoal na Rússia, gravam na Rússia e botam como se fosse ucraniano. Isso simplesmente não existe. Existem muitos voluntários na Ucrânia para servir na Ucrânia. Não há problema. Nem a Ucrânia nem a Rússia vão ter problema com falta de pessoal. A Rússia tem problema de convencer pessoas que realmente queiram ir por conta do problema ético e da quantidade de mortes que eles têm na linha de frente, mas os ucranianos não têm problema nenhum com isso. Bom, aqui ó, mais imagens dos drones russos em Odessa. Então teve realmente muito ataque lá em Odessa, foi justamente o que aconteceu aqui, né? O Zelensky confirmou o ataque da Federação Russa em Odessa, com várias ondas lançadas. Também teve ataques em Kharkiv, Dniprovsk, Mykolaiv e Sumy, né? Em Odessa foram 8 pessoas feridas e dano à infraestrutura civil, mas nada significativo, né? Assim, teve um cavalo que foi morto pelos drones russos, infelizmente, né? Muito triste isso, né? Os ucranianos de ontem para hoje, ao contrário dos russos, que ficam atacando objetivos civis e propaganda e só isso, e tentando tirar o interesse do povo ucraniano de lutar e coisa e tal, e ao contrário, conseguem só aumentar esse interesse ucraniano pela guerra, os ucranianos fizeram ataques corretos. Isso daqui foi um ataque num birô de armas aqui próximo de Moscou, nessa região aqui, na verdade é Tver, isso aqui, é Dubna. É aquele mesmo lugar que teve a produção de drones há uns dias atrás atingidos, e agora parece que os ucranianos atingiram de novo. Ну, я как понимаю, у них цель одна, Кронштадт и ДНЗ. Че ебанет? Вообще нихуя не видно, непонятно куда, блядь. Ou seja, o pessoal atingiu de novo a fábrica de drones que tem ali em Dubna, né? Não é bem em Moscou, é em Tver, mas é bem parecido aqui, bem pertinho aqui. Não, Dubna é a região de Moscou, é porque é bem nesse trechinho aqui perto de Tver, mas tá aqui, ó, é a região de Moscou ainda, né? Enfim, de qualquer forma, os ucranianos atingiram mais uma vez a fábrica de drones lá em Dubna, né? Aqui também a Orsk Mechanical Plant, que é na região de Orenburg. Orenburg é longe pra caramba, tá? E não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi um drone que foi lançado aqui, se foi sabotagem. Se você reparar aqui, Orenburg é justamente essa região aqui, ó, onde está esse foguinho aqui, essa cidade de Orsk, aqui já perto do Cazaquistão, bem longe da Ucrânia, isso daqui, né? Não seria novidade, os ucranianos já fizeram ataques a distâncias até maiores do que essa, então pode ter sido drone ucraniano sim, isso daqui, ou pode ter sido sabotagem também. Tá aqui
a empresa aqui pegando fogo é uma empresa de mecânica, de produção de peças mecânicas ali em Orenburg, né? Também teve muita coisa em Taganrog. Taganrog, na região de Rostov, também sofreu muitos ataques aqui. Taganrog é essa região aqui. Essa aqui já é pertinho da linha de frente. Tá aqui Taganrog, vocês sabem também, tem, principalmente Taganrog é um polo de indústria aeronáutica russa, tá? Isso aqui é na Rússia mesmo, a região ocupada, temporariamente ocupada pela Rússia na Ucrânia, é só a partir daqui. Taganrog é mesmo da Rússia e foi atingida de ontem para hoje também por drones ucranianos. Em Tula, o escritório de projeto de instrumentos em Tula também foi atingido, é uma instalação especializada em sistemas de defesa antiaérea, e foi atingido, olha só que curiosidade, por um drone ucraniano estilo Shahid, né? Então os ucranianos já têm feito drones estilo Shahid, e estão usando esses drones agora contra a Rússia, como era de se esperar, né? Então vocês viram um drone realmente muito parecido com o Shahid, só que esse drone é ucraniano e atingiu essa empresa lá em Tula, né? Tula é essa outra região da Rússia. Aqui, Tula é aqui, ó. E teve mais, tá? Teve também aqui na Voronin Aviation Plant, em Luhovitsk, essa região aqui, ó, aqui em Kolomna, o próximo de Kolomna. Aqui é a região de Moscou também, tá? Também é a região de Moscou aqui. Mas aqui essa empresa fabrica, ela é parte da UAC e Rostec, ou seja, são corporações estatais russas que também produzem aviões, né, MiG-29, MiG-23. Enfim, múltiplos ataques foram confirmados, o dano ainda está sendo verificado, mas os ucranianos conseguiram atingir essa planta de aviação lá em Luhovitsk, justamente ali a parte da MiG, né, a corporação MiG. Enfim, os ucranianos atingindo, mais uma vez, coisas militares, instalações militares, né? E finalmente em Kursk, também os ucranianos atingiram em Kursk alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que foi atingido ali em Kursk também. Tá aqui, Kursk também teve ataque ucraniano aqui, ou seja, você vê um ataque ucraniano muito grande essa noite, foram vários alvos, sempre visando instalações militares russas, né? E de quebra, os russos quase destruíram o próprio avião deles aqui que estava pousando em Moscou, mas isso daí foram os russos que fizeram, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os ucranianos avançaram mais um pouco ali na região de Sumy, conseguiram retomar. Aqui tem o blog russo aqui falando sobre essa situação, tem a tradução aqui. Região de Sumy, área de Aleksivka. A situação continua muito tensa. Os rohols é o termo pejorativo que os russos usam contra os ucranianos, né? Os ucranianos estão tentando entrar no centro do vilarejo e já praticamente cortaram o suprimento de nossos marines. Eles continuam avançando ao norte de Andrivka, em direção a Alexeyevka. Do nosso lado, reforços finalmente começaram a ser transferidos para a área. Mas, de novo, como eu escrevi antes, julgando pelo que está sendo dito, tem um monte de mercenários entre os rohols. Como os soldados dessa área é muito quente ali, né? Então, o que eles estão preocupados aqui, eles disseram que está chegando reforço, mas tem muito ucraniano aqui nessa região também contra os russos ali, né? Bom, a visão aqui do Pulevolan sobre essas áreas, mais uma vez, nenhum avanço significativo. Aqui é Minohard de Toretsky, a região de Toretsky está logo aqui à direita, e nenhuma mudança aqui de ontem para hoje. Aqui é na região de Komar Mirny, que é depois de Pokrovsky, também nenhuma mudança aqui. Nenhuma mudança significativa aqui. E finalmente em Kamiansk, a minha cabeça ficou bem no lugar aqui, mas os russos estão tentando avançar aqui pela cidade de Kamiansk, mas também nenhuma mudança de ontem para hoje. Ou seja, a grande ofensiva que eles planejaram ali em Zaporizhia, né, que eles iam fazer uma grande ofensiva de verão, parece que já fez água. A ofensiva deles, tanto em Sumy quanto em Zaporizhia, que era o fator surpresa que eles queriam colocar, não foi para frente nenhuma das duas, né? Bom, algumas imagens interessantes aqui. O Andriy Perpito traz aqui um russo tentando derrubar drones com metralhadora, né? E, de novo, essa metralhadora que você viu aqui com os russos derrubando, provavelmente é um Gepard, tá? Que é aquela arma alemã
que ela faz toda a mira automática. Você vê que a frequência de tiros é muito grande. Você consegue derrubar um drone com uma metralhadora ou com um fuzil manualmente? Até consegue, mas tem que ter muita sorte, é muito difícil. É um alvo que está em movimento, muito longe, então é muito difícil você conseguir de fato atingir isso, né? E aí o pessoal está dizendo aqui que o russo fala nesse vídeo aqui que não, que é possível derrubar drones com metralhadora e coisa e tal, né? E aí ele mostra isso daqui, que você vê um monte de carros aqui destruídos na região, ou seja, não é muito possível não, né? Pode ser que de vez em quando você consiga derrubar um drone, mas a maior parte dos drones destrói os carros aqui nessa estrada que você tá, né? Bom, a gente já tinha falado, né, sobre o grande ataque que matou toda a cúpula da 155ª Brigada de Infantaria Naval, os marines russos que estão lutando lá em Sumi, né? A gente atingiu uma reunião do alto comando deles, matamos o general e vários coronéis, teve a confirmação de mais um coronel que foi eliminado. Isso já tem alguns dias, tá? Esse ataque ucraniano foi no dia 2 de julho, mas agora a gente teve a confirmação que o coronel Serhiy Ilyin também foi eliminado nesse ataque. É mais um, ou seja, até aqui foi um coronel e um general e três coronéis. Aqui, ó, com isso já é sabido que 3 coronéis e um general morreram como resultado desse ataque. O general era o comandante dos marines russos, né, o Gudikov, o pessoal ficou chateado pra caramba com a morte dele, coisa e tal, mas teve também 3 coronéis. E vocês lembram desse vídeo aqui? Ó? Não, na verdade o vídeo é esse daqui, ó, que o cara tava falando, esse aqui é um russo, tá falando que destruíram toda a liderança da 155ª Brigada foi eliminada, né? O que disse aqui o correspondente de guerra russo aqui, né? Agora a gente está vendo que realmente foi isso. Um general, 3 coronéis, e deve ter mais gente que foi morta nisso daí. Sabe-se também de alguns capitães e outros oficiais também que perderam a vida ali, né? Bom, a Natalka traz aqui um post de um correspondente militar, o Maxim Kalashnikov, que está dizendo, segundo esse militar russo, está dizendo que a ofensiva de verão, essa ofensiva de verão que os russos estão tentando neste momento, vai ser a última antes da economia russa colapsar e a capacidade dele de manter a guerra, né? Isso apareceu no canal privado Scout, e esse daqui é o comentário, e depois a gente vai ver alguns comentários dela sobre esse assunto, né? O Estado-Maior deu ao Putin um plano para uma ofensiva na segunda metade do verão, segundo as fontes disseram. Para essa operação, eles propuseram liberar os militares da guarda nas fronteiras russas e substituir por norte-coreanos, né? Os norte-coreanos não querem entrar na Ucrânia, embora já tenha alguns lutando lá, mas eles não querem, para não dizer que estão invadindo outro país, para não terem mais sanções e coisa e tal. Mas aí qual que é a saída do Putin? Ele vai botar os norte-coreanos fazendo guarda de fronteira da Rússia, vai dar certo pra caramba isso, e vai usar os soldados russos para fazer esse último ataque, né? Aqui, ó. O chefe do Estado-Maior pessoalmente reportou ao presidente sobre a prontidão para uma fase de larga escala da operação nos próximos meses, com avanço além das novas regiões. O principal cenário, que segundo os internos, né, quem tem conhecimento da coisa, está sabendo, é entrar em Sumi, Kharkiv, Dnipro, e para criar uma zona buffer até o final do verão. O documento também contém planos para avançar para Odessa. Quando fala que tem planos para chegar em Odessa, você pode saber que eles estão delirando porque não tem chance nenhuma disso, né? O Estado-Maior oferece ao presidente a possibilidade de expandir a zona buffer o máximo possível antes da chegada das chuvas de outono, quando as estradas vão ser difíceis, a movimentação vai tornar difícil o avanço, né? E, de acordo com a fonte, a Rússia deve ter recursos suficientes para tal operação. Aí, isso aqui ainda é o russo comentando, tá? Isso aqui tudo é um comentário dos russos, tá? Aqui, ó, eu acho que o que está falando nesse comentário aqui é uma fantasia. Então, aqui é outro russo respondendo a esse comentário inicial do russo. Mesmo com 30 mil soldados norte-coreanos substituindo os guardas de fronteira, uma grande ofensiva com o cruzamento do Dnipro não funcionaria, né? Primeira coisa, tem a questão de paralisar as operações aéreas do exército ucraniano, né? da Força Aérea Ucraniana, né? Que não foi resolvido, ou seja, os russos estão tentando paralisar a Força Aérea Ucraniana e não conseguem. Cada vez mais, ao contrário, os ucranianos têm usado a Força Aérea contra os russos na linha de frente, né?
E também a gestão e logística do exército ucraniano também não foi destruída. Assim, a questão de uso em massa de drones pelo inimigo, que criou uma zona de morte 50 quilômetros da linha de frente, não foi resolvida também, né? Os drones ucranianos são muito mais efetivos que os russos, né? Isso é, o inimigo vai infligir perdas monstruosas no nosso equipamento e infantaria, tornando essa tentativa de ataque em um tipo de Passchendaele, ou Nivel Offensive Slaughter na Primeira Guerra Mundial. Ele tá fazendo referência aqui a operações na Primeira Guerra Mundial que resultaram em uma morte muito grande de quem estava atacando, né? Seriam incapazes de manter a linha com as forças tão esticadas nesse caso, né? A nossa superioridade quantitativa, mas não qualitativa, em termos da organização do exército de drones, não resolve o problema. Então ele está dizendo aqui que os russos têm muitos drones, têm mais drones que os ucranianos, mas em termos de qualidade os ucranianos são melhores. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Os drones ucranianos, por serem mais diversificados e descentralizados, têm uma eficácia maior, né? Nós não conseguimos colocar a nossa força aérea em ordem de forma que a gente não consegue prover proteção para os locais nas zonas de combate. Os russos não têm mais o domínio da linha de frente. Chegaram a ter, tá? No início da guerra eles chegaram a ter o domínio aéreo na linha de frente da Ucrânia. Hoje em dia não tem mais. E, portanto, esse avanço em Odessa seria até possível apenas espremer os ucranianos nesse ritmo extremamente lento, está custando muito caro para a gente. De outra forma, o sistema permeado com nepotismo e simonia é a prática de você comprar cargos, comprar uma posição. Então a pessoa paga para ser, sei lá, coronel, ou paga para ser capitão dentro do exército russo. A corrupção e estagnação, o sistema não sabe como conduzir ações de combate. Então ele está criticando aqui o sistema, ele está querendo dizer o exército russo, né? Porque lembra, na Rússia você não pode criticar o exército russo, dá 15 anos de cadeia. Então ele fala o sistema, né? Às vezes eles chamam assim, as Forças Armadas de Laos. Aparentemente Laos é considerado uma coisa muito ruim lá na Rússia, então eles usam o Laos como um exemplo, né? Depois disso, a crise que está acontecendo na Federação Russa vai botar um fim à capacidade do país de fazer guerra, né? Tanto os ucranianos quanto a Federação Russa estão ficando cansados dessa guerra. E esses consertos cosméticos podem corrigir alguma coisa das oportunidades perdidas e do completo negligenciamento que ganhamos experiência desde 2014 a 2022, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que pode ser que os russos tentem uma última ofensiva, mas as correções que estão fazendo são mínimas e isso não vai mudar nada, porque eles vivem ignorando as experiências adquiridas ali, né? É muito tarde para tomar a medicina quando seus rins já estão falhando, né? É por isso que nós temos que fazer o que o Trump quer. É por isso que eles vão ter que fazer o que o Trump quer. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que eles vão ter que aceitar. Eu não tenho dúvida nenhuma que os russos vão tentar avançar o máximo possível para depois dizer que vão aceitar o cessar-fogo do Trump. É isso que vai ser a estratégia deles no final dessa guerra, né? Eu não sei se os ucranianos têm algum plano quanto a isso, mas de qualquer forma vai ser uma situação muito ruim para os russos, porque a economia deles vai continuar desabando depois disso. Eu continuo apostando que mesmo que isso aconteça, os russos não serão capazes de manter as regiões temporariamente ocupadas na Ucrânia. Mas, mesmo que por hipótese isso aconteça, o fato de que a Ucrânia vai ficar muito mais próspera com o plano Marshall implementado por lá, isso vai fazer com que a Rússia acabe perdendo essas regiões inevitavelmente em muito pouco tempo, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a questão de negociações. O Marco Rubio, que conversou ontem com Lavrov, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem. Agora, uma coisa curiosa foi o seguinte, foi a mudança do Trump. O Trump finalmente decidiu mandar armas para a Ucrânia, né? Infeliz com Putin, o Trump e os líderes do Partido Republicano tomaram o lado da Ucrânia. O Trump escreveu novas armas e o Congresso está empurrando tarifas de 500% contra pessoas que compram petróleo da Rússia, né? O Zelensky encontrou com o Trump em Haia no mês passado e entregou para eles uma lista de armas. Ou seja, a encontro que teve lá na OTAN, o Zelensky fez o pedido para o Trump das armas que ele queria. E parece que o Trump assinou pela primeira vez. Aqui, ó, o Trump fez um acordo para suprir armas americanas para a Ucrânia com o pagamento pela OTAN. Então a OTAN vai estar pagando. Lembra que a OTAN subiu o gasto militar para 5%, era o que o Trump estava reclamando, dizendo que a Europa não estava dando dinheiro suficiente, coisa e tal.
Eu acho uma besteira isso, eu acho que os Estados Unidos têm que dar também dinheiro, mas repara, isso daqui é a maneira do Trump sair da posição que ele está hoje, de não vou mandar arma para a Ucrânia porque é uma besteira, porque a gente não pode gastar dinheiro com a Ucrânia. Ele estava nessa posição, né? Se elegeu com essa posição. Então agora ele está dizendo, não, mas é a OTAN que está pagando, então a gente vai enviar armas para a Ucrânia. Nós estamos mandando armas para a Ucrânia e a OTAN vai pagar 100%. Vamos mandar mísseis Patriot para a Ucrânia e eles vão distribuir isso, né? E ele também disse que vai fazer um grande anúncio sobre a Rússia nessa segunda-feira, agora dia 14, né? Ou seja, vai ter alguma novidade que ele vai falar sobre a Rússia nessa segunda-feira. É possível que sejam sanções, né? Aqui, ó, o presidente Trump, pela primeira vez, desde o retorno à Casa Branca, vai mandar armas para Kiev sobre a presidência, o poder presidencial usado pelo Biden, né? Ou seja, além dessas... O Trump está vendendo que ele está mandando essas armas com dinheiro da OTAN. Mas, na verdade, ele está fazendo o Presidential Drawdown, que é aquela a autorização que o presidente tem para mandar para países aliados armas que estão no estoque do exército americano, né? Então, ou seja, armas que estão armazenadas com o exército americano já estão prontas, isso é a grande vantagem, porque você comprar novos sistemas Patriot, comprar novos sistemas de defesa antiaérea, demora tempo até ser produzido isso, né? Ele vai pegar o que está no estoque americano e mandar para a Ucrânia. O Biden fez isso várias vezes e agora o Trump faz isso pela primeira vez. Ainda é pouco, ainda é um começo, mas já é um bom caminho. É o que eu falo para vocês agora que a gente cumpriu o caminho completo, né? O Trump desistiu da paz, viu que não tem como fazer paz, se virou contra a Rússia e agora está apoiando a Ucrânia abertamente, voltou a dar armas para a Ucrânia. Ótima notícia, só isso. O próximo passo desse caminho que eu já contei para vocês é que o Trump vai querer se diferenciar do Biden. Já que eu vou ter que dar arma para a Ucrânia, eu vou dar arma para caramba para a Ucrânia. Tomara que seja esse o caminho. Vamos ver o que vai acontecer segunda-feira, a gente vai ter algum comentário com isso, né? Até aqui, a administração Trump só tinha mandado as armas que já tinham sido autorizadas pelo Joe Biden que tinha apoiado sempre, né? Ou seja, esse ano de 2025 já estava coberto pela autorização do Biden, ele já deixou isso pronto, né? Porque ele justamente sabia que ia levar um tempo até o pessoal convencer o Trump a ajudar a Ucrânia. Então, mais uma vez, obrigado ao Biden aí por essa ajuda, realmente foi significativa. Eu critico muito o Biden aqui, porque ele mandava armas a conta-gotas para a Ucrânia. Podia ter resolvido essa guerra muito mais cedo, mandando mais armas para a Ucrânia, mas tem que reconhecer também que ele foi capaz de fazer essa preparação para o Trump, né? Agora, o Trump... tomara que realmente mude de ideia e passe a mandar armas. Foi o primeiro envio de armas para a Ucrânia. E uma coisa muito curiosa, tá? Um AN-124 Ruslan, um avião de carga gigante da época soviética, foi visto sobre Kiev. A primeira vez desde 2022, segundo os canais de Telegram ucranianos, né? Esse tipo de aeronave é tipicamente usado para enviar ajuda militar, humanitária, ou carga estratégica. Será que o Trump já está mandando muito mais coisa agora, né? E vai anunciar na segunda-feira, mas já está mandando um monte de coisa agora? Porque é estranho isso. Avião em Kiev, né? Há 3 anos a Ucrânia fechou o seu espaço aéreo, justamente porque está em guerra com a Rússia e não quer ter o risco de nenhum acidente. Os russos preferiram manter o espaço aéreo deles aberto. E com isso já tiveram pelo menos 2 acidentes sérios, fora outros que a gente nem ficou sabendo, né? Então, tomara que isso daqui seja ajuda militar americana. Não sabemos ainda o que é isso daqui, tá? Bom, o Putin não se importa mais com o que o Trump pensa ou diz, segundo ele está dizendo, né? Apesar de 6 chamadas e duas negociações, a Rússia continua escalando. O Trump já desistiu do Putin, percebeu que não tem jeito mesmo, né? E por que não tem jeito? Porque mesmo que o cara está falando aqui, ó, isso aqui é um blogger militar russo falando que eles terão que fazer o que o Trump quer, né? Mas por que o Putin não faz o que o Trump quer nesse caso? É o que eu falo para vocês. O Putin ele está preocupado com a própria posição dele. Ele não pode parar essa guerra. Se parar essa guerra, a economia russa desaba completamente nesse momento. E o pior, o Putin vai ter um monte de soldado russo saindo da linha de frente, voltando para Moscou, armado, insatisfeito com o resultado da guerra. O Putin sabe que historicamente isso é uma coisa muito trágica na história da Rússia, isso, né? O Putin não vai parar, não tem como parar. Bom, falando algumas outras notícias aleatórias aqui, a Rheinmetall entregou mais um hospital móvel para a Ucrânia, uma ajuda muito importante isso daqui, sem dúvida alguma, para tratar os soldados ucranianos, né?
Os canais militares russos dizem que a Ucrânia está encerrando o desenvolvimento e produção do Green 2, o míssil balístico ucraniano, que a gente já está falando que a Ucrânia já está desenvolvendo isso há algum tempo já foi testado esse míssil, já foi usado em algumas situações, e agora ele deve ser usado com mais frequência pela Ucrânia, né? É comparável com o ATACMS e tem alcance de 500 km e carga de até 350 kg, velocidade de 3.000 metros por segundo, então seria realmente uma grande melhoria na capacidade de ataque ucraniano contra a Rússia, né? Outra curiosidade interessante, o Pete Hegseth anunciou um grande programa para produção de drones nos Estados Unidos, imitando a Ucrânia. É produção de drones baratos, alteráveis, né, customizáveis. Não é aquele negócio de produção em massa de coisas fechadas e bonitinhas. Esquece isso. Drone tem que ser produção em massa de peças que você pode encaixar e montar um drone de uma forma específica, porque isso é que você tem a vantagem de você poder mudar e pegar o seu inimigo de surpresa, né? Bom, a Rússia desistiu da modernização e reparo do almirante Kuznetsov, que é o porta-aviões, o único porta-aviões que a Rússia tem, que aliás foi produzido na Ucrânia, tá? Ele foi feito na Ucrânia, mas quando terminou a União Soviética acabou ficando para a Rússia. Era o último porta-aviões que a Rússia tinha ainda funcional e estava em reparos e a Rússia desistiu. Gastou anos tentando reparar esse porta-aviões, gastou uma fortuna fazendo os reparos e simplesmente desistiu, jogou para lá, jogou fora. Virou uma grande sucata, né? O Putin duplicou o gasto militar russo e precisa de 25 bilhões de dólares para incorporar 200 mil soldados em 6 meses para o exército russo. Não vai conseguir, a economia russa está quebrada. O Putin é desesperado, né? Aí, olha só que coisa engraçada, o Lavrov falou que, por alguma razão inexplicável, os ucranianos querem destruir a Rússia. Ele está reclamando que ele entregou para o Marco Rubio uma pasta com várias declarações de oficiais ucranianos dizendo que querem matar os russos, querem destruir a Rússia e coisa e tal. Por que será, né, Lavrov? Será que é porque vocês invadiram a Ucrânia, tomaram regiões da Ucrânia, só por isso, né? Exatamente, queremos mesmo destruir a Rússia. E digo para você, nós vamos destruir a Rússia. E estão certíssimos os ucranianos que falaram isso, né? Bom, na capa do Washington Post hoje tem a imagem que eu não posso mostrar aqui para vocês de um bebê ucraniano que foi morto pelo safari de drones que os russos têm feito em Kherson. Eu já falei para vocês, né, que em Kherson os russos têm feito um inferno aqui na cidade, têm feito vários safaris contra os civis aqui. Eles querem que os ucranianos abandonem Kherson, saiam da cidade. Isso não vai acontecer. Eu tive em Kherson quando eu viajei lá em novembro do ano passado, né? E eles têm feito esses safaris de drones e infelizmente atingiram um bebê e mataram o bebê. A imagem é chocante, está na capa do Washington Post, que é um jornal ligado aos republicanos, tá? Ou seja, eu acredito que a gente está vendo realmente uma mudança de rumo do Trump e dos republicanos nessa história. Que bom, o Trump tem acertado muitas coisas ultimamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.